No programa de hoje, vamos conversar com o Raimundo Bonfim. Ele é coordenador geral, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, com características mais de movimentos urbanos. E conosco vai falar a respeito sobre as dificuldades e os riscos de se fazer movimento social, sobretudo movimentos mais populares, fora das instituições, nas ruas, nos campos, nos tempos em que vivemos hoje. Né, um governo que tem postura realmente de bater de frente com determinados movimentos sociais, aliás, quase todos. E sobre isso e muito mais, vamos conversar aqui com o Raimundo. Seja bem-vindo, Raimundo Bonfim, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. É um prazer. Eu quero agradecer em nome da Central de Movimentos Populares essa oportunidade para estar conversando aqui com o pessoal no Espaço Cidadão. É muito importante que as pessoas possam compreender, ter uma noção, uma compreensão do que é movimento popular urbano, o que faz, quais são suas características e suas dificuldades em período de pandemia, em período que exige isolamento, em período também de aumento da dificuldade, da desigualdade social, da fome e da miséria. Muito obrigado pelo espaço e estamos aqui à disposição para o diálogo e para a conversa. Muito bem. Nós temos um governo federal, né, coordenado, de certo modo, por um presidente que condena, né, esses movimentos sociais que acontecem no Brasil inteiro e, inclusive, que tenta criminalizá-los. Né? Lembremos aqui, inclusive, da Lei de Segurança Nacional, que se tenta aplicar aos próprios movimentos sociais, dentre outras coisas. Mas, de modo geral, eu gostaria de lhe ouvir, né, antes de entrarmos nesses detalhes, sobre o que é que as pessoas devem entender como movimento social. Muito oportuna a pergunta tua, Robson, porque como a gente não tem acesso, assim, digamos, de forma cotidiana aos programas de grandes televisão, de grandes redes, a jornal, para a gente fazer esse processo de esclarecimento. Por isso, muito importante aqui, a gente agradece a sua audiência, né, do TV Band Nordeste, que tem uma grande audiência, para a gente estar discutindo. Porque, muitas vezes, como você falou, melhor dizendo, na maioria das vezes, os movimentos sociais, que é um guarda-chuva de todos os movimentos sociais, eles são incompreendidos por parte da população, porque eles são criminalizados, eles são taxados de bagunceiro, eles são taxados de baderneiro, eles são taxados de que quer tomar as coisas dos outros, né? Que atrapalha o trânsito quando se faz uma mobilização, um protesto. Então, é muito importante as pessoas entenderem de que nós fazemos movimento social, no caso nosso, da Central de Movimentos Populares, a gente organiza movimentos populares urbano, Movimento Sem Teto, Associação de Moradores, grupos de mulheres, né, luta por saneamento básico, por creche, enfim, pelos... por moradia, por terra, né? Por moradia, por aqueles direitos que é negado à população através dos bairros, então nós fazemos essa luta. Então, e é muito importante, assim como nós fazemos a luta, o movimento sindical faz luta historicamente pelos direitos da classe trabalhadora. Veja o caso e aí um segmento, por exemplo, que já é formalizado, né, através de sindicatos mais ligados a lutas trabalhistas, por exemplo, em diversas áreas, em diversas categorias. Mas, por outro lado, você tem aqueles movimentos populares não formalizados, né, por exemplo, que fazem, sem ser em relação a reivindicações trabalhistas, fazem movimento por melhorias na qualidade de vida, não é isso? Sim, que é exatamente os movimentos que lutam por melhorias de condições de vida, como você falou, Robson, nos bairros, nas periferias, que é a luta por um posto de saúde, por uma creche, pela linha de ônibus, por teto, né, por segurança, por um centro cultural, por políticas públicas de criança e adolescente, política de combate à violência contra as mulheres. Então, são essas lutas urbanas. E às vezes, você tem movimentos populares, associações de moradores, que têm estatuto,
Mas grande parte desses movimentos nem estatuto, nem vida jurídica tem, porque eles são grupos populares mesmo, no sentido exato da palavra, né? Aí você tem um movimento sindical que aí já tem sindicato, que tem estatuto, que são filiadas às centrais sindicais, que tem todas as regras para fazer uma luta da categoria, precisa aprovar na Assembleia, toda essa legislação que você sabe. Nós que atuamos... E tem movimentos populares, né, não formais, por exemplo, alguns setores atuam mais nas cidades, né, no setor urbano, e outros atuam no setor rural, no campo, né? Exatamente. Você tem as entidades que atuam no campo. Por exemplo, a Central de Movimentos Populares, ela é uma central que congrega movimentos populares urbanos. Com os movimentos rurais, a gente tem relação de proximidade e luta, mas nós congregamos movimentos populares urbanos, né? E é importante que as pessoas, voltando à questão central que você colocou, por que existe o movimento popular? Porque as pessoas não têm os direitos assegurados. Por isso, se todo mundo tivesse moradia, é fácil compreender, não teria movimento sem teto. Nós temos um déficit de moradia de 8 milhões, quase, de pessoas que não têm moradia no Brasil. Então, você tem 16 milhões de pessoas que moram em favela, em condições subnormais, sem acesso, muitas delas sem acesso à água, saneamento, né, pessoas na economia formal. Então, por isso que nas favelas, nas periferias, tem as associações de moradores, tem esses grupos comunitários que se organizam para lutar por direito. É igual, por exemplo, por que tem fome no Brasil? Tem fome no Brasil porque tem concentração de riqueza. Se muitos têm, né? Aliás, o Brasil produz muito alimento, mas produz muitos alimentos, o agronegócio produz soja, boa parte para fora, né? Para exportar, né? Para exportar. Enquanto isso, o povo do Brasil, então, não tem saúde, porque, infelizmente, apesar do SUS, do Sistema Único de Saúde, ser um modelo, um sistema elogiado e reconhecido no mundo inteiro como um dos mais importantes, mas nem todo mundo tem acesso à saúde, porque quem tem o rico, né, tem acesso à saúde, o rico tem acesso à educação. Então, por isso que as camadas mais pobres se organizam em grupos populares para reivindicar os seus direitos, para reivindicar os direitos através de uma passeata, através de uma caminhada, através de uma solicitação de uma audiência pública numa Câmara de Vereadores, numa secretaria, com o prefeito, com o governador, através dos conselhos, né? Nós tivemos aí, nos últimos tempos, a partir da Constituinte de 1988, você é cientista político, a nossa Constituinte de 1988 consagrou bastante, né? Priorizou bastante essa questão da participação popular, que é por meio das conferências, dos conselhos, em todas as áreas, na área da saúde, na área urbana, na área de saneamento, na área de transporte, e nós estamos sob a égide de um governo... Mas quando nas instâncias formais, por exemplo, os movimentos não conseguem se fazer ouvir, né, ou seus direitos não estão sendo respeitados, né, seja dentro das instâncias como o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, nos conselhos municipais, estaduais ou federais. Então, quando esses movimentos populares, né, que lutam por tantas coisas como você relatou, quando não conseguem ser ouvidos e fazer o direito deles valer através das instâncias formais, ganha-se as ruas para tentar dar voz a essas pessoas, dar visibilidade a essas pessoas que estão tentando gritar para que alguém olhe para elas e ajude a resolver seus problemas. Exatamente. Ganha as ruas para se fazer ouvido, para que a sociedade, como um todo, entenda que tem um problema concreto, a falta de moradia, a falta de saúde. E que precisa ser resolvido. Né? Que precisa ser resolvido. E para o governo também sentir, né? Porque o governo tem medo de pressão popular. Qualquer governo, seja ele de direita ou de esquerda ou de centro, tem medo das ruas, né? Tanto é que eles, né, criminaliza, como você falou. Por exemplo, o governo Jair Bolsonaro, logo no início que ele tomou posse ali, acho que no primeiro mês, ele falou que ia acabar com o ativismo social. Ele usou essa expressão, ele ia acabar com o ativismo social, quer dizer, olha, né, os países mais avançados da Europa, né, as democracias mais consolidadas... Um ataque direto à própria democracia. Inclusive, os governos mais avançados, eles estimulam a participação da sociedade, os diferentes atores. Isso aqui é um processo democrático. O governo Bolsonaro disse que ia acabar com o ativismo, perseguiu as ONGs, não só
da área do meio ambiente, né? A perseguição das ONGs que trabalham com as populações indígenas, quilombola. No meio urbano também não tem nenhum diálogo, nunca mais, mesmo na época do governo Fernando Henrique. O governo Temer também não se compara, esquece, não dá para você fazer comparação. Na época do governo Collor, que foi um governo muito curto ali, o governo Collor recebia os movimentos, recebia as entidades, dialogava, poderia não ceder, e na maioria das vezes não cedia as reivindicações, né? Mas até o governo Dilma, né, o governo Fernando Henrique, Itamar Franco, sempre tinha um espaço para o diálogo, né? Esses governos Temer e, sobretudo, o governo Bolsonaro foi completamente fechado a porta do diálogo com os movimentos sociais de um modo geral, não só fechado como uma perseguição, quer dizer, usa-se, como você falou, a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que vem, que já deveria ter sido abolida, que vem da época da ditadura, né? Então não tem nenhum diálogo. Antes até de detalhar um pouco sobre esse nosso tema principal, que é falar sobre as dificuldades e os riscos de se fazer movimento social, movimento popular no Brasil de hoje, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu tipo de movimento, né? Você é o coordenador geral, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares. O que é que vocês representam através dessa bandeira? Olha, a Central de Movimentos Populares, ela congrega movimentos populares urbanos. Como eu falei, vou aqui ser um pouco repetitivo, mas ela congrega movimentos sem teto, ela congrega o movimento de saúde, ela congrega a associação de moradores, que a associação de moradores era a luta por melhoria de condições de vida de um modo geral para aquele território dela lá. É o saneamento, moradia, regularização, posto de saúde, creche, o ônibus para chegar até ali o bairro popular, que não tem, tudo isso. Então, a Central de Movimentos Populares, ela congrega esses grupos das periferias. Nós atuamos em 19 estados da federação, do país, com coordenações estaduais, coordenações municipais, e tem uma coordenação nacional que acaba fazendo as diretrizes, coordenando todo esse trabalho. E a nossa luta a nossa bandeira de luta é as políticas públicas, a luta por políticas públicas e com participação popular. Ou seja, nós já achamos que as políticas públicas não podem ser concebidas, formatadas, formalizada apenas dentro dos gabinetes, dentro da secretaria, mas que ela tem que, vai formular uma política da área de saúde, da área de criança e adolescente, da área de moradia popular, da área de transporte, tem que ter a participação dos movimentos organizados que fazem essa luta. Então, nós, por exemplo, grande parte, é importante que os telespectadores compreendam que, se você avaliar e for buscar na história do seu bairro, sobretudo naqueles bairros populares, grande parte, Robson, das conquistas dos equipamentos sociais é fruto da organização popular dos últimos 30, 40, 50 anos. Se você pega uma creche, pode olhar a história... Pronto, e explicando para o pessoal, né, o que são esses equipamentos comunitários, né, sociais, que é justamente a creche, é o posto de saúde, é uma escola pública que chega para o seu bairro, uma quadra de esporte, uma praça, né, então tudo isso vem através de reivindicação, né, de conselhos comunitários, de associações, né, formais ou não formais, de grupos de moradores que se organizam para conseguir coisas para aquele lugar onde ele mora e ajudar a melhorar a vida do coletivo, das pessoas. Daí, as pessoas terem, quem não participa dos movimentos populares, é importante ter e apoiar e valorizar, porque são pessoas, as pessoas acham que todo mundo que está no movimento popular, no mundo político, faz para tirar vantagem. Não, nós temos centenas de pessoas, veja o caso, na direção nacional da Central de Movimentos Populares, nós somos 21 membros, nenhum é liberado pela entidade, cada um tem seu trabalho, noutra área, etc. Todos eles fazem esse trabalho de forma voluntária, de forma militante. Então, as pessoas, quando buscam a luta por melhoria desses equipamentos sociais, comunitários, seus bairros, as pessoas fazem porque ali favorece todo mundo, né? Então, isso é muito importante. Veja o caso da Previdência. Antigamente, né, na Europa, né,
aqui no Brasil, não tinha-se previdência. A gente fala aposentadoria hoje, previdência social, como se fosse uma coisa que tivesse caído do céu. Muitos trabalhadores na Europa, muitos foram Foi até fruto de perder a muita sua luta, vida, muita pressão, de muita uma luta. passeata, né? Exatamente, gente morreu lutando para Morreu. que os trabalhadores e trabalhadoras. Antigamente no Brasil, aqui, se for pegarmos a nossa história, você sabe, os trabalhadores faziam uma vaquinha para quando um ficava doente numa empresa ou era mandado, era uma ajuda particular entre os amigos, até a gente chegar no que é a Previdência hoje, né? O SUS, antigamente, só tinha direito a acesso à saúde quem tinha uma carteira assinada, ou seja, quem era segurado. Era um absurdo. Imagine você ter uma pessoa desempregada, chegar num posto de saúde, Não ser chegar num atendida. hospital, ele não ser atendido porque ele não é vinculado ao sistema. Quer dizer, é impossível a gente conceber. Então, a luta do movimento sanitário, do movimento comunitário, dos médicos sanitaristas, que conformou o SUS, é fundamental. Hoje nós temos o Estatuto da Cidade, temos planos diretores, tudo isso é conquista dos movimentos urbanos, não só do movimento popular, mas também de arquiteto, de engenheiro, né, de pessoas, né, que também nos soma nessa luta popular nos bairros para alcançar. Então, grande parte dos estatutos, digamos assim, da legislação do país, do nosso Brasil, tem uma grande Estatuto de contribuição desses idoso, da criança e movimentos. adolescente, tantos outros, né? Na Sim. verdade, dever pode até cair do céu, mas direito não cai do céu. É fruto de Verdade. muita luta. Nos fala um pouco agora, Raimundo Bonfim, você como coordenador geral desses movimentos populares no Brasil, me fala agora sobre o que é para você e para as suas várias áreas de atuação e para os seus companheiros em todo o Brasil, o que é para vocês fazer um movimento social no Brasil de hoje. Eu quero saber quais são as principais dificuldades e os riscos que vocês enfrentam. Olha, são duas, Robson. Uma é de ordem política, né? Como nós estamos num programa regional, que tem quase um alcance nacional, vamos deixar os governos estaduais de fora dessa conversa, porque tem diferença, né? Mas em âmbito nacional, com o governo vigente, nós não temos nenhum diálogo com o governo Jair Bolsonaro. Zero, 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 zero. Não tem nenhum diálogo. Então, essa é uma primeira dificuldade, quer dizer, não tem o movimento de moradia, não tem diálogo com o governo federal, o movimento de saúde não tem, o movimento de mulheres não tem, né, o movimento de transporte, nenhum movimento popular tem diálogo com o governo federal. E muito pelo contrário, além de não ter diálogo, o governo vem destruindo, desmantelando políticas que foram construídas ao longo do tempo. Quando eu falo ao longo do tempo, não estou me referindo apenas ao governo Lula e Dilma, não. Estou falando nos últimos 30, 40, 50 anos de luta, porque mesmo no regime de 21 anos de ditadura militar, com muita dificuldade, mas ali você já tinha o nascedouro desses movimentos populares, já nos anos 70, com as comunidades eclesiais de base, Movimentos né, e a populares, tantos outros, né? teologia da libertação, você já tinha ali um caldo de nascimento de movimentos com suas conquistas, né? Então, sempre foi muito presente essas conquistas, né, desses movimentos. No governo federal, as portas foram, no governo Bolsonaro, foram fechadas para atuação, para ouvir, para escutar as reivindicações do movimento. Não só ouvido, como um próprio processo de criminalização, dizendo que as ONGs que tinham convênio internacional com outros governos eram ONGs que recebiam dinheiro para poder vender a nossa Amazônia, né, enfim, uma tragédia do ponto de vista do governo federal com relação à atuação dos movimentos sociais de um modo geral, sobretudo desses movimentos populares, que são movimentos populares com característica bastante, com dificuldade, como eu falei, não tem estrutura. O movimento sindical ainda tem recursos, mas nós do movimento popular não temos recursos. Nosso trabalho, nossa atuação é toda de militância mesmo, com aquela vocação de luta por melhores condições de vida para a população. E, ao lado da dificuldade política, veio a dificuldade da pandemia. Num primeiro momento, a gente ficou assustada, porque você sabe que nós do movimento popular, a nossa praia de fazer luta é na rua, ou nas conferências, nos conselhos, na institucionalidade, e também nas ruas,
como você bem falou, quando a gente não é atendido através dos mecanismos de diálogo, a gente põe o bloco na rua para poder pressionar os governos, etc. Com a pandemia, tudo isso dificultou, né? Dificultou muito. Então, logo no início, em março, em abril, a gente falou o que fazer, né? E aí o que ocorreu foi uma coisa fantástica, sobretudo as mulheres, aqui em homenagem às mulheres, nas periferias. A gente começou a dizer, olha, não tem outro jeito, nós vamos ter que fazer ação de solidariedade. Infelizmente, o Brasil, só em 94, com aquela campanha Ação da Cidadania, do Betinho, fazia muito tempo no Brasil que a gente tinha se organizado para distribuir cesta básica, para recolher cesta básica. Então, 94, 6 com 21, há 27 anos, praticamente, né? O Brasil se mobilizou para arrecadar cestas básicas, distribuir para quem estava passando fome. A situação da crise já vinha, o desemprego, né? Enfim, tudo isso, mas aí a pandemia escancarou, e principalmente as pessoas com as quais nós trabalhamos, quem são? São as pessoas que estão nas favelas, nos cortiços, nas grandes capitais, nas favelas, nos bairros que não têm infraestrutura, pessoas que estão vivendo na informalidade, trabalhadores, empregada doméstica, trabalhar na segurança, do transporte, tudo na informalidade. Foi exatamente aonde é que está a nossa base de situação. Esse segmento mais afetado ali com a pandemia, né? Afetado com a pandemia, por conta que exigiu ali aquele isolamento, exigiu fechar comércio naquelas primeiras situações, né? E aí o comérciozinho que fecha, o que sofre é o comércio lá, onde inclusive a família inteira trabalha, no bar, no restaurante, no salão de cabeleireiro, numa pizzaria, enfim, num pequeno comércio. Mas nós achamos um jeito, Robson, de fazer ação de solidariedade. Quando a gente não podia recolher a doação de cesta básica na associação, as mulheres, principalmente, abriu a sua casa, porque elas são referência nos bairros, nas periferias. Mulheres e os homens, mas sobretudo as mulheres. E ali a gente passar o endereço dela ou da associação, quando podia ser associação, e as pessoas se mobilizavam para receber, né? As pessoas iam o até a movimento casa também da foi feito referência. pelo movimento do Sem Terra, MST, né, que também tem distribuído muitos alimentos produzidos nos assentamentos, né, para as pessoas que mais precisam. E parte deles tem vindo para a cidade e nossas entidades no meio urbano que fazem esse processo de distribuição dessas cestas básicas e outros, verdura e outros produtos. Então, nós, durante a pandemia, nós encontramos uma forma, nós diminuímos um pouco as nossas reivindicações, é verdade. Existe um Brasil solidário, invisível, que está acontecendo. Isso. Tá. Porque a pobreza ela já existia, né? A pandemia não criou a pobreza, não criou a fome e a miséria. Mas com a pandemia, isso se evidenciou, agrava, escancarou, né? A miséria e a pobreza, né? Então, isso, inclusive, grandes grupos, os banqueiros, grandes instituições também fizeram as suas doações, né? Até porque, e eles fazem a doação não é porque eles são solidários, é porque eles têm medo de ir para o inferno, né? Já lucraram tanto, exploraram tanto o povo, então e o caos social ser tão forte que acabe, né, gerando problemas ainda maiores, atrapalhando os próprios negócios dele, né? Porque não há nada pior para um sistema capitalista, né, bancarizado, financiarizado, do que uma instabilidade, né? É verdade. Então, a solidariedade é enorme, os vizinhos, as pessoas, né? E a doação, às vezes, a pessoa tem 2 quilos de arroz, divide um com o vizinho, que está sabendo que não está, né? Quer dizer, então, há muita solidariedade, porque, de fato, Robson, o povo voltou, antes da pandemia, já estava uma situação, como eu falei, uma situação muito difícil, mas com o início da pandemia, a rede brasileira de pesquisa de segurança alimentar e nutricional, recentemente fez um estudo muito profundo que demonstra que, nesse momento, no Brasil, 116,8 milhões de famílias têm alguma carência alimentar. Ou seja, ela pode até estar se alimentando em quantidade, mas não em qualidade.
E desses 116,8 milhões, 19 milhões estão passando fome. É muita gente. É muito. 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil, num país rico como o nosso, de terras agricultáveis, né, de recursos minerais, de recursos naturais, como se diz no Brasil, em qualquer canto desse país, em algum lugar, do tamanho que ele é, em tudo que se planta dá, né? Você produz arroz num lugar, produz mandioca no outro, produz o feijão no outro, cria a galinha, quer dizer, um país desse não poderia estar passando fome, poderia estar passando outros problemas, mas fome não poderia estar passando, porque, inclusive, as políticas desse governo atual, sobretudo, não prioriza o apoio à pequena agricultura, que é de onde vem 70% dos alimentos que nós consumimos nas cidades, nas nossas mesas, vem da pequena agricultura familiar. É essa agricultura familiar camponesa, né, que está sendo massacrada, porque o governo de plantão, que aí está, prioriza o grande negócio, que faz as suas produções para exportar e não para se alimentar. A Conab, que é um organismo de controle, de fazer estoque para incidir no preço dos alimentos, foi praticamente destruída, né? Não tem apoio ao pequeno agricultor. Então, você vê os preços dos alimentos, variou aí no último ano, variou de 19% a 23% o preço dos alimentos, sobretudo dos alimentos das cestas básicas, aquilo que é mais básico para a população. Então, o povo, de um lado, aumenta o desemprego, de outro lado, aumenta o valor, a inflação dos preços dos alimentos. E terceiro, um desmonte do investimento das políticas públicas. Então, você junta esses três elementos, só tende a aumentar mesmo a miséria, a desigualdade social. É um abismo social, de uma tragédia no país com a pandemia. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de Raimundo Bonfim, que é coordenador nacional desses movimentos, dessa Central de Movimentos Populares, e eu gostaria de agradecer a sua participação, deixar um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela TV e também pela internet, né? Pode complementar com alguma informação que você considera importante, que porventura a gente não falou aqui. Robson, eu quero agradecer muito a oportunidade, acho que foi uma boa conversa, e dizer que nós estamos passando por, como você bem observou aqui, nas suas questões levantadas, por um momento muito difícil, né? Você imagine a grande parte do povo brasileiro que levanta cedo, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, naquela dúvida, se fica em casa para se proteger do vírus, ou se tem que sair de casa para ir buscar um sustento para si e para sua família, né? Porque a grande parte, nós estamos com mais de 40 milhões de pessoas na informalidade, é o ambulante, né? A dona de casa, é o vendedor do carrinho de pipoca. Então, nós estamos numa situação onde o povo está sofrendo muito, com muito desespero, com muita essa situação. Mas eu acho que a gente precisa passar também uma palavra de esperança, né? A história não é linear, né? Ela é cheia de curvas, né? Então vai. Então, ainda bem, né, que é assim, porque, né, se fosse não mutável, né, nós então estaríamos agora aqui condenados a viver por resto da vida nessa situação. Então, é muito importante que as pessoas, obviamente que é um momento muito difícil, mas que a gente possa passar uma mensagem de esperança através da atuação coletiva, de programas como o teu, que passa essa mensagem, abre as portas para a gente fazer esse diálogo mais cidadão, né, trazendo a voz de quem está atuando nas periferias, né, trazendo essa mensagem da importância da organização popular para a conquista, como eu falei. Faça um processo de reflexão, como eu falei, aquele de que você vai verificar que no seu bairro, na sua cidade, tem alguma conquista que derivou da atuação de um grupo coletivo, de um grupo de movimento popular. E nós temos o desafio de superar a fome, que eu penso que é o maior problema do nosso país, é a fome e a desigualdade. E para a gente superar a fome, a desigualdade, nós temos que ter uma carga tributária mais justa, uma carga tributária que onere quem tem muito, os bilionários, né? Até o país que é o símbolo maior do império capitalista, que são os Estados Unidos, estão exatamente fazendo isso atualmente, né? Essa correção histórica que é necessário que seja feita. Né?
E temos que desonerar mais a carga tributária no consumo, porque não é justo um bilionário pagar o mesmo valor de imposto no quilo de açúcar do que a pessoa mais pobre que está desempregada. Então, nós precisamos fazer essa correção da carga tributária, que é perversa, porque exatamente no Brasil, quem se opõe à carga tributária é exatamente quem menos paga, porque quem mais paga a carga tributária são a população através do consumo e os trabalhadores com descontado o seu imposto. Muito obrigado, Raimundo Bonfim. Eu que agradeço.